Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós estamos na nossa temporada sobre Daniel, sobre as profecias do livro de Daniel. Aliás, sobre todo o livro de Daniel, que envolve história, profecia. E você já deve ter acompanhado conosco aí os 3 primeiros capítulos de Daniel, que a gente estudou com detalhes e tiramos lições espirituais para a nossa vida. Mas hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4. Esse é um capítulo que provavelmente foi escrito pelo próprio Nabucodonosor como um relato pessoal de como Deus finalmente alcançou o coração de Nabucodonosor. É uma história muito interessante e que tem tudo a ver comigo e com você. Então fica aí comigo, pega a tua Bíblia, pega a tua caneta, um caderninho para você fazer anotações das ideias que Deus coloca na sua cabeça para a gente estudar juntos, tá bom? E se você ainda não segue as nossas redes sociais, o nosso Instagram é o @Bíblia Fácil. E se você tem vontade de um dia participar aqui conosco no Bíblia Fácil, gravar conosco aqui no cenário, tem um site, é novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Tudo junto, tá? novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Nesse site você faz uma inscrição e aí fique em oração porque Deus nos ajuda a escolher algumas pessoas para virem aqui gravar. Como esses meus convidados que já estão comigo há 5 semanas, certo? Quando da metade do programa para lá, da temporada para lá, eu vou começar a perder a conta, né? Mas essa é a 5ª semana, né? Já estamos aí no capítulo 4 de Daniel. Temos mais alguns capítulos pela frente. Estamos ainda na parte histórica e a história que a gente vai estudar hoje é uma história muito interessante de como Deus finalmente alcançou Nabucodonosor. Eu digo finalmente porque Deus já vinha tentando, né? Mas antes da gente entrar no capítulo, vamos orar. Eu sei que tinha alguém querendo mandar abraço, mas é você, né, Beto? Manda um abraço aí para você não ficar devendo abraço para ninguém. Sim, pastor, queria mandar um abraço e um beijo para minha digníssima esposa, que com certeza está nos assistindo. Amém. Esse mês nós estamos fazendo 23 anos de casados. 23 anos. 23. Namoramos 3 meses e 23 anos de casado. Resolveu rápido essa situação. 90 dias. É isso mesmo. Para minha mãe, que tem 82 anos, Aham. para minha irmã e para todos os nossos irmãos. Ok. Agradeço aí pela honra e pela alegria de Eu estar sei aqui que você é contigo. pastor de uma comunidade lá, né? Comunidade Cristã Tetelestai. Legal, legal. Para todos Muito os bem. nossos irmãos vai aquele abraço. Muito bom, Beto. Mas alguém lembrou de abraço aí? Pode mandar, irmã Cláudia. Eu mando beijo para minha filha Iaina, meus netos queridos João Pedro e Ícaro, todo o meu familiar. E queria mandar o especial para meus dindos da Igreja da Calçada, Aham. a minha pró Nadir e meu professor Ailton. Sim. 2 dindas também de uma outra igreja, da Igreja Adventista, Aham. lá em Salvador. Minha dinda Marinês e minha dinda Cássia. Que bom. Beijo para vocês. Que legal. Povo de Salvador é povo muito bom. Pode mandar. Pastor, quero mandar um grande abraço e um beijo para meus filhos, Gabriela, Nicolas, Davi, Lucas, Emanuel e a Rebequinha. Mandar também um beijo muito especial para minha esposa, né, que enquanto eu estou aqui, ela está com essa galera lá, está cuidando deles, está me dando todo o suporte. O mais velho tem quantos anos? A mais velha tem 27 anos. 7. O mais novo? O mais novo tem 3 anos, que é a 3 Rebeca. anos. Pequenininha, né? Aham. Eu dou um apelido para os dois. O Lucas tem 4 anos, a Rebeca tem 3 anos. É o furacão e a tempestade, né? Então Eu eles sei fazem como um é alvoroço. isso. Eu tenho um de 4 anos em casa, eu sei como é. Mais um beijo especial para a André, que está lá cuidando de todos eles, né? Amém. Cuidando dos negócios, cuidando da empresa. Legal. E eu gostaria também de mandar um grande abraço para os meus alunos de Escola Bíblica Dominical, Legal. né? Na Igreja Batista do Jardim São Paulo. Eu sou professor dos adultos, né? Então tem uma galera lá que eu estou aqui para buscar conhecimento para repassar para eles. Que bom. E também para o pessoal da Missão Resgate Bíblico, do qual eu sou coordenador, que é uma missão onde a gente tem o intuito de fazer o quê? Trazer novamente, a restaurar aquela coisa que nós tínhamos antigamente, de leitura da Bíblia, Isso é muito aquele importante. prazer, aquele contentamento em ler a Bíblia e conhecer a revelação, né? Então nós trabalhamos muito com João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e a gente tenta trazer essa convivência, né? Conhecendo a palavra. Então eu mando um recado para eles, continuem firmes nisso aqui. Essa é a palavra, essa é a revelação, é isso que faz a grande diferença nas nossas vidas. Esse Então é o mandar um grande recado. abraço para eles. Esse é o recado. Muito bem. Vamos orar, então? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque temos a tua palavra em nossas mãos e
e queremos agora estudar a tua palavra com clareza de pensamento. Pedimos que o teu Santo Espírito, por favor, coloque a clareza que nós precisamos para entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o nosso capítulo hoje de estudo do livro de Daniel é o capítulo 4, tá certo? Como eu falei para vocês no começo, acredita-se que o capítulo 4 de Daniel tenha sido escrito pelo próprio Nabucodonosor, né, como um relato da sua conversão. E eu falei para vocês que o capítulo 4 é o capítulo onde se conta como Deus finalmente alcançou Nabucodonosor. Por que finalmente? Porque desde o começo do livro de Daniel, nós percebemos que Deus tem apontado mensagens especiais para Nabucodonosor. No primeiro capítulo, ele se encontra com um grupo de jovens que se recusam a comer a sua comida por questões de princípios religiosos. Aquilo já deve ter chamado a atenção dele. No capítulo 2, ele se depara com o único jovem que consegue decifrar o seu sonho, né? Revelar e decifrar o seu sonho. E ele exalta a Daniel e ao Deus de Daniel no capítulo 2. No capítulo 3, alguns anos depois, provavelmente 9 anos depois, ele já tinha esquecido um pouco do Deus de Daniel. Aí vem o episódio da fornalha. E aí ele de novo exalta o Deus de Daniel. Mas passam-se muitos anos e parece que ele dá uma esquecida de novo. E aqui no capítulo 4, Deus vai ser mais incisivo com Nabucodonosor. E pelo que consta, é a última aparição de Nabucodonosor na Bíblia. Mas nós temos como crer, a gente não tem como afirmar, mas nós temos como crer que Nabucodonosor provavelmente se encontrará conosco no céu, amém? Se encontrará conosco, com os salvos no céu, porque o último relato de Nabucodonosor na Bíblia é um relato dele entregando a vida ao Deus de Israel. Então vamos crer que ele continuou nesta caminhada, né? Então vamos dar uma olhadinha no capítulo 4 de Daniel. Vamos começar dos versículos 1 a 3. Você abre sua Bíblia em casa aí, tá bom? Daniel capítulo 4. Nós vamos aqui com uma leitura, vamos lendo, vendo aqui alguns detalhes históricos, vamos lendo, vendo alguns detalhes teológicos e também tirando lições para a nossa vida, tá bom? Olha lá, o rei Nabucodonosor, vou começar lendo do versículo 1. O rei Nabucodonosor, às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. E por que a gente crê, por exemplo, que Nabucodonosor ele acabou se convertendo mesmo à religião do Deus de Israel? Porque a palavra paz que ele usa aqui é a palavra shalom, né? O correspondente à palavra shalom, que é essa paz completa. Shalom não é só paz assim de ausência de guerra, né? Shalom é uma paz que envolve todo o ser. É uma paz mental, é uma paz espiritual, é uma paz do corpo saudável. Quando alguém deseja shalom para alguém, está desejando uma paz completa. Não é só ausência de guerra. É uma paz que envolve tudo que a pessoa tem. E Nabucodonosor está desejando isso para os seus leitores, né? Ele escreve, logicamente, esse capítulo depois que ele passa por tudo que nós vamos ver. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosos as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Olha, vejam os detalhes. Nós estudamos no capítulo anterior, o capítulo 3 de Daniel, que Nabucodonosor tentou dizer que o reino que seria eterno era o dele. Lembra da estátua, que era da imagem, que era toda de ouro? Lá no capítulo 2, a cabeça era de ouro. No capítulo 3, Nabucodonosor diz, não é só a cabeça. Do início ao fim da história vai ser a Babilônia, tudo de ouro. Bem, aqui Nabucodonosor diz que o reino eterno é o reino de Deus, do Deus Altíssimo. Então ele está aqui exaltando o reino eterno de Deus, que vai se estender de geração em geração. Muito bem, quando ocorreram os eventos deste capítulo 4? Nós temos aqui uma
possibilidade, tá? A história, os eventos da história antiga, eles sempre têm datas aproximadas, né? A gente não tem como cravar datas, com exceção de alguns eventos. Mas aqui, os eventos de Daniel, a gente tem datas bem próximas daquilo que deve ter sido a realidade, tá bom? Pode falar. Pastor, aqui quando a gente vê o início aqui do capítulo, nós vamos ver realmente que Nabucodonosor ele está se prostrando e ele está entendendo que o Deus de Daniel também é o Deus acima de todos. Mas aqui, ele sendo politeísta, né, aqui a ideia é o quê? Ele agregou Deus aos seus outros deuses, ou ele realmente teve aqui um período de transformação onde ele pegou só Deus, só realmente Deus? Essa expressão, o Deus Altíssimo, ela é uma expressão usada pelos profetas e pelo povo de Deus para se referir a Deus como o único Deus. Bem, não há uma afirmação de que ele deixou o politeísmo, mas a maioria dos teólogos, comentadores, se você pegar os comentários bíblicos, vão tender a dizer que ele virou adorador do Deus único, que ele, a partir desse evento, ele entendeu realmente que é o Deus único. Então, até o capítulo 3, parece que ele dizia assim, olha, não falem mal do Deus de Daniel, não falem mal do Deus de Daniel, mas como falando do Deus de Daniel, né? Ele, aqui no capítulo 4, ele se refere ao Deus Altíssimo, como os profetas se referem. Então, o que a gente pode inferir, não tem uma afirmação clara sobre isso, é que ele virou monoteísta, adorador do Deus Altíssimo. É provável que ele tenha morrido pouco tempo depois, anos depois desse evento. Então, a gente crê que ele morreu salvo. Eu não conheço nenhuma afirmação inspirada sobre isso, mas é uma possibilidade. É aquelas surpresas que nós poderemos ter no céu, né? Você sabe que no céu nós vamos ter pelo menos 3 surpresas. A surpresa de encontrar gente que a gente tinha certeza que não estaria e encontrar as pessoas lá. A outra surpresa é não encontrar gente que nós tínhamos certeza que estariam lá. E a terceira e maior surpresa é encontrar nós mesmos lá, né? Porque a gente se conhece e a gente sabe que só pela graça de Deus. Então pode ser que nós encontremos Nabucodonosor lá, pode ser, não tenho como afirmar de maneira categórica, né? Pode falar. Então, inclusive no último verso desse capítulo, né? O próprio Nabucodonosor fala, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Deus do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. E pode humilhar os que andam... ele pode humilhar. Na soberba. Aqui a gente justamente vê que ele reconhece, né? Porque é o último verso do capítulo que ele está dedicando ao Senhor. Então, é muito provável que ele tenha morrido salvo. É muito provável mesmo, tá bom? Bem, nós estamos aqui num momento interessante aqui do começo, e eu sei que você de casa gosta de estudar Daniel, né? A gente aqui na Novo Tempo observa que quando a gente coloca assuntos proféticos na TV, na rádio, as pessoas gostam muito. Então, nós queremos entregar para você não só o material em vídeo, material em áudio, mas também o material escrito. Aqui, ó, Revista Esperança, Profecias de Daniel. Esta revista, ela pode ir para sua casa sem custo algum. E essa revista, ela está recheada de conhecimento sobre o livro de Daniel. Deixa eu dar uma folheada aqui para você, ó. Perguntas e respostas. Nós temos os capítulos bem ilustrados sobre o livro de Daniel. Como é que você faz para ter essa revista? Você só precisa pedir. Ela já está paga, inclusive o envio para sua casa também está pago. Você só vai pedir e receber sem pagar nada. O nosso WhatsApp é o número 12982444449. Você manda uma mensagem, quero a revista de Daniel, e a gente te ajuda a fazer o cadastro e enviar. Ou você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica, e nesse site você pode pedir tanto a revista física, quanto baixar o PDF para ter o conteúdo já imediatamente, tá bom? Vamos continuar aqui. Quando ocorreram os eventos desse capítulo? Bem, estima-se, como eu falei para vocês, estima-se que 9 anos separaram os acontecimentos narrados entre Daniel 2 e 3. Tá? Do sonho até aquele evento da imagem, né? Nabucodonosor reconheceu mais uma vez a soberania do Deus Altíssimo quando declarou: não há outro Deus
que possa livrar como este. Daniel 3, 29. Então ele acaba o capítulo 3 reconhecendo Deus. Mas passaram-se mais 26 anos aproximadamente desde o episódio da fornalha e o rei foi atingido por uma forma de loucura e passou a pensar que fosse um animal. Então perceba que é um período bem grande, né? A Bíblia ela não vai fazendo ano a ano a progressão, é um período bem grande. Então nós temos de Daniel 3 para Daniel 4 cerca de 26 anos. Então aqui só para a gente se situar, o capítulo 1, 605, capítulo 2, 602, capítulo 3, 594 a.C., capítulo 4, 568, já próximo ali do fim do período da Babilônia, tá bom? Jeremias tinha feito uma profecia a respeito de Nabucodonosor. Nós já lemos esse texto em outros momentos, mas o texto diz assim: agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. A gente, inclusive, discutiu, acho que foi você que perguntou sobre essa questão do servo, né? Deus chama Nabucodonosor de seu servo, Deus chama Ciro de seu ministro, né, de seu servo também, porque, de alguma forma, esses homens que eram pagãos em algum momento da vida, serviram ao propósito de Deus. E Deus pode usar quem Ele quiser, quando Ele quiser. Ele usou até um animal para falar com o profeta Balaão. Então, Deus usa esses homens também, tá? Bom, a história se repete. Vamos ler um pouquinho Daniel 4, 4 a 7 agora. Vamos avançar aqui na leitura do texto. Nós estamos estudando o livro de Daniel, capítulo por capítulo, e sempre que possível a gente lê o texto completo do capítulo, e nesse capítulo nós vamos ler quase todo o capítulo. Diz assim: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Veja que a história se repete de maneira quase igual, porque dessa vez ele sonha e ele sabe o que significa o sonho. Ou melhor, ele sabe o que foi que ele sonhou, né? Ele chama os caldeus e percebam que a história se repete até nesse detalhe. Ele chama todos os caldeus, mas não chama Daniel, que era aquele que tinha interpretado os sonhos mais graves que ele já tinha tido. Não chama Daniel. Quando ele chama, ele conta para os caldeus, e dessa vez os caldeus, nem com os livros babilônicos, conseguem dar a interpretação do sonho. E aí vem o pedido real. Daniel 4,18. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação. Agora já é Daniel, né? Aqui no slide eu pulei um pouco o texto, mas vale a pena a gente dar uma lidinha aqui, ó. Volta comigo, aqui no versículo 6, quando ele chama, tá? Ele não chama o Daniel no versículo 6, e finalmente no versículo 8, diz assim: por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Veja aqui, é Nabucodonosor que está escrevendo aqui. Ele ainda é um politeísta neste momento da história dele, né? Ele tem o espírito dos santos deuses. E eu lhe contei o sonho dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos. Só antes da gente ir para a visão, veja que Nabucodonosor, parece que depois de 26 anos daquele episódio da fornalha, ele esqueceu do que ele tinha dito, né? Ele esqueceu da exaltação que ele mesmo tinha feito ao Deus de Daniel. E ele diz aqui, olha, você tem o espírito dos deuses. E ele mistura o Deus de Daniel com os outros deuses da Babilônia, mas admite que só aquele Deus de Daniel é possível de... ele tem poder para revelar sonhos. Pode falar. Eu não tinha tentado para o versículo 9, então, na verdade, ele agregou Deus aos outros deuses, reconhecendo que o nosso Deus era o maior. Pelo menos neste momento aqui, né? Exato. Porque aqui ele está contando antes dele ter passado pelos 7 anos de loucura. Isso.
né? É que esse capítulo começa assim, ó. Esse capítulo, Nabucodonosor está escrevendo, depois, logicamente, do evento de 7 anos de loucura. Então, ele começa do final. Ele começa já como quem passou pelo evento. Então, ele começa exaltando o Deus de Israel. No versículo 4, ele volta para contar a história. Então, aqui, no versículo 9, ele está contando o que ele disse antes dos 7 anos. Né? Você vai ver que ele fica 7 anos como animal. Então, aqui, realmente, ele ainda era politeísta. O que acontece, o que pode ter acontecido, é que depois dos 7 anos de loucura, quando ele reconhece de novo Deus, ele deixou o politeísmo. Essa é uma possibilidade. Estava no processo de conversão. Né? Exatamente. Uma outra pergunta. A gente viu que ele chamou primeiro, ele não chamou Daniel. Daniel foi depois. Por que ele não chamou Daniel primeiro? Porque talvez ele sabia que Daniel iria interpretar fielmente e de repente ele ficou com medo? Tem uma razão específica? A Bíblia não revela por que não, né? Mas parecia ser uma prática dele, né? Porque em Daniel 2, ele não chamou primeiro, mas ele conhecia pouco Daniel. Em Daniel 3, ele tira Daniel da jogada. Em Daniel 4, de novo, ele não chama Daniel. Então, alguma coisa tinha do costume dele. Tipo, vou chamar aquele que vai falar o que me agrada primeiro do que chamar aquele que vai falar a verdade, né? E vai, talvez, me magoar. É uma possibilidade bem real, faz sentido, né? Muito bem, então aqui, versículo 10, tá? Vamos lá, a gente está no versículo 10. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos. Quando eu estava deitado na minha cama, eu estava olhando, e agora a visão, tá? Ele está contando para Daniel. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela e seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho da terra e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra junto com os animais. 16. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Lembra que a gente viu lá aquela expressão, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Aqui, de novo, a gente tem a expressão 7 tempos, que sempre corresponde a cada tempo a 1 ano, né? Então, passem 7 tempos, ou 7 anos. 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Aqui está uma visão que para ele deve ter sido assustadora. Porque eu desconfio, e agora é só uma desconfiança minha, eu desconfio que Nabucodonosor sabia mais ou menos o que a visão queria dizer. Porque ele tinha uma árvore muito grande que abrigava toda a terra. Ele era o imperador do maior reino do mundo naquele momento. Um reino que atingia praticamente todo mundo conhecido daquela época. Então, quando ele vê uma árvore que abrigava tudo, e agora essa árvore é derrubada, seus frutos espalhados, e fica só o tronco no chão, ele deve ter dito, isso não é coisa muito boa. Vamos lá, vamos saber o significado dos sonhos. E no versículo 18, então, ele diz, este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o Espírito dos santos deuses. Antes da gente ir para a interpretação do sonho, qual era o grande problema de Nabucodonosor? O grande problema dele é um problema que também é nosso. Aliás, não vou falar nosso não, porque eu não posso falar dos seus problemas, posso falar do meu, tá certo? Que é um problema que também é meu e de boa parte da humanidade. Chama-se orgulho.
Todos os seres humanos têm um pouquinho disso. Aliás, se nós, seres humanos, pudéssemos abrir mão do nosso orgulho, boa parte dos problemas no casamento, boa parte dos problemas entre colegas de trabalho, boa parte dos problemas na família como um todo, se o nosso orgulho fosse colocado de lado, boa parte desses problemas seriam resolvidos. Por quê? Porque uma parte significativa dos problemas que nós enfrentamos é porque o nosso orgulho foi ferido e a gente devolve para o outro a acusação, a ofensa que foi feita. Nabucodonosor era uma pessoa muito orgulhosa pelo que ele tinha conquistado. E aí isso trouxe muitos problemas para ele, inclusive essa repreensão de Deus, que no final foi uma bênção, né? Pode falar, irmã. Pastor, no meu entendimento, o orgulho é o pior sentimento para Deus. É o que fere mais o coração de Deus, é o orgulho humano. Olha, o orgulho está ali no começo da história do pecado, né? Se você vai em Isaías capítulo 14, quando está descrevendo lá o que foi que aconteceu com Lúcifer, o anjo de luz, um dos elementos é orgulho, junto com a vaidade. Você vai em Ezequiel capítulo 28, que é outro texto que descreve o que aconteceu com Satanás. O orgulho está ali, né? Ele era bonito, ele era cheio de pedras preciosas, ele era inteligente, ele estava do lado do trono de Deus, e aí o orgulho surgiu no coração dele. Como a gente não sabe, é inexplicável isso. Mas o orgulho é um problema muito grande. Então, no final desse primeiro bloco aqui, a gente fica com uma lição já da história de Nabucodonosor. Se nós identificamos o orgulho no nosso coração, e cada um sabe o quanto de orgulho tem no seu coração, nós precisamos pedir a Deus que tire isso. Sabe por quê? Porque o orgulho pode nos afastar de Deus, como afastou Nabucodonosor, e também pode nos afastar das pessoas que nós amamos e que nos amam. Então, aproveite esse intervalo agora, pede a Deus para trabalhar aí nesse orgulho que tem no seu coração. Eu vou pedir para trabalhar no meu também, para que a gente possa se livrar desse pecado tão destrutivo e nos aproximarmos mais de Deus, tá bom? Mas não acabou não. Não sai daí que a gente volta já já. Então, o que Deus mais sofre com nós, seres humanos, é o orgulho. Porque o orgulho é a base de toda a destruição humana. Quando a Bíblia fala, o orgulhoso será rebaixado e o humilde será exaltado, não tem nada a ver com questões financeiras, de caráter, que tem a ver com o quê? Com essa questão de ser ou não ser autossuficiente. A pessoa acha que ela não precisa de Deus. Eu não preciso de Deus, eu vou resolver o que eu quero, eu vou ser o meu Deus, eu sei o que é bom para mim, que é o que a gente está vivendo hoje em dia. Eu acho que um dos grandes males da humanidade é a soberba, o orgulho, no sentido de você se achar autossuficiente, né? Então, eu posso, eu faço, sou eu quem comando. E machuca, fere. Deus não fica satisfeito, né, quando ele vê a sua criação seguindo por esse caminho. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. Estamos aqui para estudar as profecias de Daniel ao longo dessa temporada. Nós já estamos no 5º episódio dessa temporada. E se você perdeu os episódios anteriores, é só você ir lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/Bíblia Fácil. Lá estão os 4 primeiros episódios desta temporada e também todas as outras temporadas que nós já gravamos estão lá para você aproveitar. Mas eu também quero oferecer para você a revista Esperança Profecias de Daniel, que é um material didático dessa nossa temporada. Por exemplo, o capítulo 5 da revista, deixa eu mostrar aqui para você. Ó. O capítulo 5 da revista corresponde ao tema que nós estamos estudando hoje, que é o capítulo 4 do livro de Daniel. Aquele relato da loucura de Nabucodonosor. Esse material pode ser seu, sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram por ele. Você só precisa pedir, é o seu único trabalho a pedir. O nosso WhatsApp é 12982444449. Vou repetir. 12982444449. Manda um recadinho de texto, tá? Quero a revista de Daniel e a gente vai te ajudar a fazer seu cadastro. Ou entra no site novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai encontrar a imagem da revista, clica nela, vai abrir o formulário, você faz o seu cadastro, envia o formulário para a gente ali de maneira eletrônica e vai chegar na sua casa a revista física sem custo nenhum em alguns dias, tá? Então vamos lá, vamos terminar a história aqui de Nabucodonosor. Ele pediu a interpretação e agora Daniel vai dar a interpretação do sonho.
a partir do versículo 19. Nós estamos em Daniel capítulo 4, tá? Diz assim: Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. E aqui tem um detalhe interessante da história, né? Na história antiga, quem levava más notícias ao rei poderia sofrer com a própria vida. Tem um episódio de Davi, quando Absalão morreu, que o mensageiro chega, ele fica com medo de dar a notícia que o filho do rei morreu. Por quê? Porque quem levava má notícia para um rei na antiguidade poderia morrer. Aqui está Daniel, e eu não acho que ele tem medo de Nabucodonosor, porque ele já enfrentou Nabucodonosor em outros momentos. Mas ele fica aqui com os pensamentos perturbados, porque ele sabe que não é uma coisa boa que vai falar para Nabucodonosor, não é? Ele diz assim: meu senhor, Beltesazar respondeu, meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. Ou seja, Nabucodonosor, não é bom o negócio aqui, tá? A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, versículo 21, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Aqui está a interpretação, e Nabucodonosor não deve ter gostado nada dessa interpretação. Porque a ideia é que aquele que era o soberano da terra, aquele que era a cabeça e o corpo todo de ouro, segundo ele, agora comeria capim com os bois, né? Seria como um animal. Aquilo não deve ter agradado nada a Nabucodonosor. Mas tem um detalhe que a gente vai ver daqui a pouco, que mostra a graça de Deus sobre Nabucodonosor. Pode falar. Então, aí no verso 27, ele fala assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. A minha pergunta aqui seria: quando ele fala, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça, que justiça seria essa? Veja, quando ele fala, aqui na tradução da Nova Almeida Atualizada, fala praticando a justiça. A justiça, nesse sentido, era o jeito como ele tratava os seus súditos, né? Era praticar a justiça de Deus em relação aos seus súditos. Agora, esse versículo que a senhora leu, ele é, para mim, uma das demonstrações da graça de Deus mais fortes que a Bíblia tem. Veja, eu não sei se vocês lembram, acho que lá na primeira semana nós falamos sobre profecias clássicas e profecias apocalípticas. As profecias clássicas geralmente são condicionais, como Jonas, por exemplo, né? Se Nínive se arrepender, Deus não vai destruir. Se Nínive não se arrepender, Deus vai destruir. Esta profecia, porque o sonho de Nabucodonosor foi um sonho profético, essa profecia sobre Nabucodonosor, ela era uma espécie de profecia clássica. Por quê? O profeta estava dando para uma pessoa específica, essa é uma característica,
e ela era condicional. Por quê? O texto que a irmã leu agora, no versículo 27, ele fala exatamente isso. Aceite os meus conselhos, abandone os seus pecados, praticando a justiça. Porque se você fizer isso, talvez a sua tranquilidade se prolongue. O que Daniel está dizendo é o seguinte: o que Deus falou não precisa acontecer, mas precisa que haja uma atitude sua. Isso é graça por quê? Porque Deus está avisando para Nabucodonosor: olha, se você não fizer o que eu estou te dizendo, a consequência é essa. E amigos, essa é uma realidade bíblica muito forte. Deus nunca traz um castigo sem antes ter dado uma advertência. Nunca. Vocês lembram do episódio onde Deus mandou matar todos os amalequitas, né? Mandou extinguir animais, crianças, todo mundo. A gente diz assim: nossa, que Deus cruel. Mas se você olha, 400 anos antes, Deus tinha dito para os amalequitas: se arrependam, lá com Abraão. Então Deus dá graça. Eu já vou dar a palavra para vocês dois, tá? Eu me lembro de 1 João capítulo 1, versículo 9, ele diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça. Então Deus está dizendo assim: olha, se arrependam, porque se vocês se arrependerem, eu não vou lançar sobre vocês os castigos de Deus. E Deus está fazendo isso com a humanidade até o fim, porque ele anunciou em Apocalipse o que vai acontecer com aqueles que forem injustos, com aqueles que não aceitarem a sua palavra. E ele está dizendo: eu não quero fazer isso com vocês, mas para eu não fazer isso com vocês, vocês precisam andar no meu caminho. E Deus está fazendo isso com Nabucodonosor. Olha, é isso que vai acontecer, mas tem uma chance. Se você se arrepender, eu não vou fazer. Tá? Pode falar, irmã Cláudia, depois. Pastor, era essa citação que eu ia falar, do arrependimento, né? O que Deus quer de nós é isso, que a gente se arrependa e não volte a praticar o mesmo erro. E tem uma escritora que ela diz assim: olha, e quando Deus apaga os nossos pecados, é como se nós nunca tivéssemos cometido. Exatamente. Tem o pastor Fernando Iglesias, que é um dos nossos apresentadores aqui, ele tem um sermão que ele diz assim: olha, você peca, se arrepende, pede perdão, Deus perdoa, aí você no dia seguinte vai lá pedir perdão de novo pelo mesmo pecado. Aí você diz assim: Senhor, me perdoa por aquele pecado, e Deus pergunta: qual? Porque Deus esquece. Né? Eu gosto dessa imagem, pode falar. E é interessante a ideia da graça, né, que é o favor imerecido. Né? Deus sempre dá a segunda chance. Você falou dos amalequitas, mas a gente pode pensar em Nínive, o povo de Nínive, e aqui, novamente, Deus dando a segunda chance, como Ele sempre faz e faz conosco também, né? Você quer ver outro episódio que para mim é impressionante? É 2 Crônicas, capítulo 33, o rei Manassés. Se você olha a ficha corrida do rei Manassés, se você olha a ficha policial do rei Manassés, ele era impossível. Né? Ele queimava seus filhos para os deuses pagãos. Aí Deus manda os assírios, ele se arrepende no cativeiro e Deus perdoa imediatamente. Uma vez eu estava pregando no presídio de Tremembé, aqui pertinho da gente, né? E aí, um dos presidiários veio me contar o crime que ele tinha cometido, um negócio, assim, pesado, e chorando ele perguntava: Deus me perdoa? E eu disse: Deus perdoou gente pior que você. Né? E se arrepender, Deus perdoa qualquer pessoa. E ele estava oferecendo aqui o perdão para Nabucodonosor, né? Mas Nabucodonosor não entendeu o recado. Vamos lá, 28 a 33 diz assim: tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, ou seja, 1 ano depois dessa conversa com Daniel, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta grande... Veja como não parece a frase da árvore que cresceu, né? Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei andava e falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Só dê uma atençãozinha à frase de Nabucodonosor: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder. Se você olhar, esse é um padrão no livro de Daniel. Todas as vezes que o ser humano aponta para si,
há tragédia. Todas as vezes que o ser humano aponta para Deus, há a bênção. No livro de Daniel há esse padrão. Você olha lá no livro de Daniel, todos os capítulos, o ser humano apontou para si, é tragédia. Apontou para Deus, é bênção. Pode falar. Uma coisa que eu me lembrei agora foi quando Jesus falou: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome pegue a sua cruz e me siga. Exatamente. Esse negue-se a si mesmo é isso aí, né? E o cristianismo é sempre sobre ele. É sempre sobre amar o próximo como a si mesmo. Mas amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o cristianismo é sempre menos de nós e mais dele. É isso que é o cristianismo, né? Então, aqui ele está se exaltando e o que é que acontece? Você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim com os bois e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim com os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Então, imagine o rei no seu palácio, andando no terraço, olhando para tudo aquilo, dizendo: eu sou demais. Aí Deus diz assim: então vamos lá, vá lá comer capim com boi. Imagine essa imagem agora: 7 anos sem tomar banho, 7 anos sem cortar o cabelo, 7 anos sem cortar a unha, 7 anos naquela situação de um animal, né? Alguns teólogos gostam de atribuir algumas doenças psicológicas para ele, né? A Bíblia não fala, eu não me arrisco a fazer isso. Mas o que aconteceu foi que ele ficou sem consciência. Era como se fosse um animal. Eu acho que o Beto pegou primeiro, depois você fala. Vai lá, Beto. Pastor, a gente vê que é algo realmente sobrenatural, né? Uma pessoa ficar 7 anos, né, no meio selvagem, porque a gente sabe que na naturalidade, dentro do natural, o homem não consegue ficar 2, 3, 5 dias assim no mato, sem uma roupa, sem um alimento, sem algo assim do tipo que nos tira assim aquele hipotermia que a gente pode dar, né? Então assim é algo assim que a gente vê que realmente foi de Deus que permaneceu ele durante esses 7 anos vivo para que ele entendesse que realmente Deus pode todas as coisas. Você vê que na profecia tem o toco da árvore que fica, né? E esse toco vai ser preservado. Então, até nos 7 anos, Deus estava cuidando dele de alguma forma, mas ele precisava aprender, né? E quem reinou nesse período? Bem, e mais uma coisa, as pessoas, elas viam ele nessa situação? Veja, o texto não diz, eu não sei. É possível que todo mundo tenha ficado sabendo, né? Porque ele era o rei Nabucodonosor. Agora, quem reinou? Geralmente, os príncipes, os filhos dos reis, ficavam como príncipe regente quando o rei saía, né? Por exemplo, Nabucodonosor, em 605, ele não era exatamente o rei, ele era o príncipe regente, porque o pai dele estava em viagem. Depois você tem no capítulo seguinte, no capítulo 5, você tem Belsazar, o rei Belsazar, que era o príncipe regente, porque o seu pai também estava em viagem. Então, nesses 7 anos, muito provavelmente, o filho dele deve ter ficado como príncipe regente, né? Vamos lá, vamos tentar terminar essa história. Como é que o rei retorna? 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração, e todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército dos céus e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. 4:37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Veja que no final da história, o próprio Nabucodonosor reconheceu o seu orgulho. E foi quando ele reconheceu o seu orgulho que Deus pôde agir nele.
tem uma história no Novo Testamento que é paralela com isso, com essa questão do reconhecimento. Lembram de Zaqueu? Jesus vai para a casa de Zaqueu, ele se levanta e diz assim: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E com a outra metade eu vou restituir a todos quanto eu roubei. Depois que Zaqueu reconhece que era um ladrão, aí o texto diz assim: então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Ou seja, o reconhecer o pecado vem antes da salvação que Deus nos dá. Em relação a esse texto, tem uma coisa bastante interessante, é que quando Jesus fala, hoje houve salvação nessa casa, o nome de Jesus é salvação, né? Yeshua. Então, ele está usando as duas formas, né? Tanto Jesus... A salvação chegou naquela casa. Chegou na casa, e a salvação chegou na casa. Sim, né? Exatamente. Então, aqui você tem, a história de Nabucodonosor fala do poder, do bom exemplo de um jovem. Durou aproximadamente 35 anos desde o primeiro contato com o Deus do céu, apresentado por Daniel, até a sua conversão. Ambos foram bons amigos e a boa influência de Daniel foi decisiva à conversão do rei. Essa proclamação pública em que Nabucodonosor reconhecia a misericórdia, a bondade e a autoridade de Deus foi o último ato da sua vida registrado na história sacra. Deus foi longânimo com o rei. E como nós falamos no começo, é muito provável que a gente se encontre com Nabucodonosor na volta de Jesus. Em algum momento depois disso ele faleceu e a gente torce para que Nabucodonosor tenha falecido em Cristo, né, fiel a Jesus, com esse sentimento do Deus Altíssimo, para que a gente encontre com ele. Vai ser interessante, você não acha? Chegar no céu e a gente sentar com Nabucodonosor e dizer assim: conta aí como foi. Eu li na Bíblia, mas conta aí como foi. Eu tenho essas coisas, às vezes eu fico pensando nisso. No dia que eu vou poder conversar, por exemplo, com o meu personagem bíblico preferido, que é Jó. Conta aí como foi. Mas a grande questão é, nós precisamos estar lá. Veja, para a gente conversar com Nabucodonosor, conversar com Jó, conversar com Daniel, nós precisaremos estar lá. E como é que a gente faz para estar no céu? Veja, a mesma coisa que Nabucodonosor fez. Reconhecer que o Deus é o Deus Altíssimo. Reconhecer que nós somos servos dele. Reconhecer que sem ele nós somos nada. Reconhecer que o nosso orgulho, a nossa vaidade, só nos leva para caminhos ruins. No frigir dos ovos é o seguinte: é reconhecer o quanto nós somos pecadores, o quanto ele é gracioso e o quanto nós precisamos dele para a nossa salvação. Se você se sente assim, se sente um pecador, você está na situação ideal para ser salvo por ele. Porque quando a gente reconhece quem nós somos e reconhecemos quem ele é, aí tem o cenário perfeito para receber dele a salvação. Você vai ouvir um hino agora. Enquanto você ouve esse hino, confessa os seus pecados a Deus. E ele vai conversar com você aí no seu coração para te dizer: você está salvo. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou
a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Amém. Jesus é a esperança para o mundo sem luz. E eu vou ler para você o trecho completo daquele texto que eu citei, lá de 1 João. A partir do versículo 5 diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, mentimos, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O segredo é parar de ficar tentando explicar os nossos pecados. Assim, Jesus, eu sou assim porque minha mãe, eu sou assim porque o meu marido, eu sou assim porque a minha esposa, eu sou assim porque a minha infância. Pecado, como diz o poeta, pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou por mim. É assim que funciona. Nabucodonosor precisou reconhecer o seu pecado, e nós também precisamos. E todos nós temos pecados a confessar. Mas não precisa confessar para mim. Não precisa confessar para o padre. Não precisa confessar para o bispo. A gente confessa para ele. Para quem tem condições de perdoar nosso pecado. Você está me assistindo aí, talvez, do presídio, pagando por pecados cometidos. Confesse, Deus perdoa você. Você está me assistindo da sua casa agora, chorando, porque está sofrendo consequências de pecados que cometeu. Confesse, Deus perdoa você. Não existe nenhum pecado que, confessado, arrependido, Deus não possa perdoar. Ele pode perdoar todos, inclusive o seu. Ora comigo. Senhor, obrigado pela história de Nabucodonosor. Obrigado, Senhor Deus, porque tudo indica que este homem terminou a sua vida completamente entregue a Ti, Senhor. E nós queremos, Senhor Deus, também entregarmos a nossa vida completamente ao Senhor. Nós temos pecados, nós temos falhas, e nós entregamos tudo isso ao Senhor, para que o Senhor nos perdoe e nos ajude, Senhor Deus, a consertar essas coisas na nossa vida. Nós queremos viver ao Teu lado, não só agora, Senhor Deus, também agora, mas nós queremos viver especialmente ao Teu lado na eternidade, no novo céu e na nova terra. Nos dá essa graça, Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.